Olá pessoal, hoje nós vamos falar de mensagem subliminar. Bom, não é de hoje que mensagens subliminares dominam a indústria e a grande mídia. Isso nem sequer é algo regulamentado, legislado e é utilizado amplamente, diariamente, 24 horas, em grande escala, em massa e em todas as emissoras. O que nós vimos aqui no Brasil com a emissora Record, mostrando algumas mensagens desconexas na tela que apareceram em momentos esporádicos, em algumas ocasiões, mostrou aquilo que eu já falo há muitos anos e que, não eu falo, é estudado há muitos anos. Existem indústrias feitas para gerar mensagens que vão em segundo plano. E tudo, para não dizer tudo, 90% daquilo que tu ouve, daquilo que tu consome, daquilo que tu assiste, tem uma segunda camada por trás. Na verdade, por cima e por baixo de mensagem subliminar. Tudo. As emissoras de televisão possuem duas faixas passando simultaneamente. Elas têm duas programações. Uma é a que tu assiste de forma consciente. A novela, é o jornal, é o comercial, é a propaganda política. Na faixa acima ou na faixa abaixo ou em ambas, roda em simultâneo outra programação. E essa programação ela fala com outras partes tuas que não são do teu consciente. São em faixas de áudio mais elevadas do que os teus ouvidos captam, mas o teu subconsciente entende tudo. São em faixas de áudio mais baixas, que tu não escuta, mas que o teu ouvido escuta tudo. Também, junto com essa faixa subliminar de áudio, existe uma subliminar de vídeo, que passa em cores e frequências e velocidades que tu não capta e percebe, porém o teu consciente capta tudo. Ao mesmo tempo, sempre são utilizados arquétipos específicos para gerar específicas reações, específicos convencimentos para específicos produtos, conteúdos, textos, produções. E quase 100% das vezes, o que tu assiste em novelas passa por trás de plano de fundo, algo subliminar, paralelo. O que nós vimos com a Record foi que, por algum motivo, essas faixas se aproximaram e foi passada erradamente e as pessoas viram coisas. Quais são os objetivos dessas faixas paralelas? Um deles é fazer tu ter sensações e reações frente ao que falam, para fortalecer narrativas, enfraquecer narrativas, para ter vontade de consumir certas coisas, vontade de deixar de consumir outras coisas. E isso é constantemente. Existem indústrias que cobram milhares de reais para fazer um rótulo, onde neste rótulo estará uma genitália disfarçada. Mas ao passar o olho, o teu subconsciente, em milésimos de segundo, 300 milésimos de segundo, já é capaz de reconhecer todas as formas que existem em um rótulo, ao qual o teu consciente não veria e não vê, na maioria das vezes. Talvez, se tu ficar muitos dias olhando e catando, tu encontre aquilo que teu subconsciente rapidamente localiza sem problemas. E ao localizar, ele te faz produções de substância, químicas no corpo, peptídeos, produções de hormônios e amplos parâmetros conseguem ser alterados no teu corpo através de uma imagem que tu não vê. Se tu pegar a lupa, tu pode ver lá uma pessoa sem roupa, em uma posição X. E eu quero que tu note a partir de hoje, porque quero que a partir de hoje isso seja descarado e seja escancarado, porque tu não está consumindo, a televisão é de graça, porque tu é o produto. Tu não podemos ser ingênuos ao pensar que estamos assistindo uma TV aberta e que nós não estamos sendo bombardeados de mensagens subliminares de todos os tipos e recebendo todos os tipos de mensagens e de estímulos inconscientes que promovem inúmeras agendas de inúmeras empresas no país. Muito mais grave do que isso, muito mais grave, está embutido em filmes, novelas, séries, e eu digo todas. Por quê? Porque não há uma legislação que diga que isso não é possível.
Então, uma vez que eles têm o conhecimento de que isso é capaz de moldar a opinião, criar vontades, tirar vontades, fazer com que narrativas sejam aceitas ou refugadas, pessoas sejam gostadas e outras desgostadas, através de um ruído de rato e uma imagem de rato na tela que tu não vê, e um ruído que tu não escuta, e a imagem de uma pessoa na tela. Todas as vezes que um candidato de um partido político, por quê? Que cobram milhões em fazer uma propaganda comercial que dura 15 segundos. Por que custa milhões? Porque existem inúmeras faixas de áudio passando, inúmeras faixas de vídeo correndo junto com aquilo que tu está vendo. E naquilo que tu vê ainda aparecem fortes arquétipos para corroborar com tudo de subliminar. E os arquétipos, tu, mesmo enxergando, tu não sabe que eles funcionam. Aqui, por exemplo, uma árvore é um arquétipo. Uma luz é um arquétipo. Existem arquétipos principais que, ao cérebro humano enxergar, traz já uma percepção. E mesmo tu vendo, é subliminar. Porque aquela sensação já te está presente, aquelas substâncias, muitas já foram produzidas. Eu não utilizo arquétipos fortes que façam com que as pessoas tenham reações específicas, me vinculem a energias específicas, porque eu gosto de fazer tudo limpo. Mas tu acha que todo mundo é assim? Então, todas as propagandas que tu vê, não só a narrativa e a fala, tem inúmeras formas que tu pode interpretar, duplo, triplo sentido, isso já é subliminar. Tem os arquétipos colocados durante toda a imagem de forma subliminar. Tem a faixa de áudio que corre invisível, repetindo compre, 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 faça, faça, faça. Ou pior do que isso, porcos sendo mortos. Porque isso excita mulheres. Tem inúmeras pesquisas que mostraram isso. Isso está contido em diversos filmes. O Exorcista ficou famoso por terem encontrado isso. O álbum do Pink Floyd, que deixa pra lá. Toda a mídia é assim. Finalmente eu espero que hoje vocês entendam que precisamos parar de pensar que nós estamos vendo algo que é para nos entreter, nos divertir, para que a gente passe o tempo. O que está passando é o tempo da nossa evolução, quando ficamos na frente de dispositivos destes, que correm uma segunda programação. Um dia fui na praia e olhei para um poste. Eu já tinha estudado muito sobre o assunto das mensagens subliminares. E olhando para esse poste tinha propaganda de cerveja. E quando eu olhei para ali, eu vi uma mulher pelada. Eu vi no copo de cerveja. E eu olhei de novo, como é que colocam aqui um cartaz desses, uma foto desse grande no poste, não sabe aquelas propagandas? Era um copo de cerveja, de chopp, e aqueles quadrados do copo de chopp eram pelado em posições comprometedoras, digamos assim. E eu disse, mas como é que ninguém vê? E eu cutuquei a pessoa do lado e disse, o que tu enxerga olhando para lá? Ele disse assim, um copo de chopp. Olhe com atenção. A pessoa ficou alguns minutos assim. Não vi nada. Então olha mais um pouquinho. A pessoa se assustou com o que ela viu. Aquilo ficou por isso de não ser subliminar. Mas o que eu quero te dizer? Todos os rótulos têm. Por que há estudos que mostram que isso converte de 20% a 40% mais na compra? Por que a pessoa, ao chegar no mercado, escolhe um produto e não o outro, que é igual ou às vezes até melhor? Porque foi vinculado, foi neuroassociado na pessoa, tanto através da propaganda que ela assistiu anteriormente, aos estímulos que foram dados durante a propaganda. Aparece o órgão o genital masculino em um produto subliminarmente, durante a propaganda, o comercial, do produto X. A pessoa tem uma sensação toda oculta dentro dela, química que se passa, uma neuroassociação que é feita que ela não fica consciente. E isso é utilizado em todos os comerciais. Quando ela chega lá, ela vai preferir o quê? O comercial. Ela vai comprar o produto X, que ela viu o comercial, que gerou nela a sensação de poder, porque é isso o que aquela subliminaridade passa,
Ver o genital masculino passa a sensação de poder subconscientemente, ou o produto Y, que não utilizou desses recursos em seu comercial, ou utilizou de menos persuasão em suas campanhas. É óbvio que ela vai escolher o produto X. Partido político que, ao falar do candidato da oposição, mostra cenas de bueiros, ratos. Inúmeros arquétipos podem ser utilizados, mas mais do que isso, no fundo é passado imagens ridicularizadas daquela pessoa. Áudios dizendo repetidamente uma mesma palavra, de repelimento. A massa é inconsciente. O que ela vai ouvir? O que a gente ouve não importa nada. Vocês já ouviram falar que o que se fala é 3% da comunicação? 3% da comunicação é falada, o pessoal da indústria sabe. E isso não tem legislação. Se tu for lá dizer, está passando isso em segundo plano, porque dá. Tu pega o anúncio, abre todos os espectros e gamas que pode ter de áudio e deixa mono, porque o subliminar se utiliza muito das 2 canais da televisão de áudio. Tu vai ouvir tudo que está lá. Para onde é que tu vai recorrer? Para quem que tu vai falar? Mesmo que tu prove, isso existe. Ok, isso não está na legislação. Não tem nada que comprove que isso tem um efeito. Tem o que comprove, os índices, que faz com que toda essa indústria da subliminar seja sustentada. O cinema não tem praticamente um segundo de um frame de Hollywood que não tenha um outro filme passando em paralelo numa faixa que tu não consegue entender. Gente, a que ponto chegou a coisa, ou quão longe foi a indústria subliminar que existe, que ela nem sequer é conhecida pelas massas, mas as massas são conduzidas por elas. Daqui a pouco as pessoas acreditam em coisas. Bom, o meu primo menor da família, ele nunca estudou o Egito. Nunca. Mas pergunta para ele o que tem nas pirâmides. O que tinha no Egito? Múmias. Primeira coisa que ele vai falar. Ele estudou? Não. Ele viu filmes. A Múmia. O Faraó. E os grandes e elevados princípios do Egito que ensinam inclusive os arquétipos supremos do universo que se manifestam na vida de todo mundo. Isso estava no filme A Múmia? Não. O conhecimento do tetragramaton e da realidade da onda frente à matéria? Não. O filme da Múmia, não. Isso já é uma programação. Percebe? Não só a novela onde o contexto se volta em torno de vingança, ódios, raivas e inimigos. Não. Isso não é subliminar. Isso está na cara. Mas é subliminar em uma certa instância, porque as pessoas estão consumindo ódio, raiva, inveja, medo. William Bonner, uma notícia: pânicos nas cidades. Criminalidade sobe. Bolsas caem. O risco é grande. Caos no trânsito. Acidentes. Gente, isso é controle. E é subliminar, porque as pessoas não percebem. Mas isso não é o subliminar que elas não conseguem ver. Isso é o subliminar que elas conseguiriam ver. Nós estamos falando de algo, para te ver como existem muitas camadas de manipulação em tudo que tu consome. Por trás de tudo isso existem sons inaudíveis com mensagens constantemente, da mesma forma como existe uma programação que tu vê, que está lá, estruturada, esse programa, depois vem aquele, depois vem um comercial, depois vem aquele programa. Isso. No por trás disso tem essa mensagem, depois o comercial com essa mensagem, depois tem essa mensagem, depois tem o programa que passa essa ideia, depois tem o programa que passa essa sensação, depois tem o programa que passa essa necessidade. E os experimentos que foram feitos com as pessoas em um cinema, onde em um frame do vídeo, existem 24 fotos por segundo, formam um filme no cinema.
24 fotos por segundo. Eles fizeram um experimento onde em um frame, ou seja, de 24 em um segundo, um frame de um dos segundos, um frame dos 24 de um segundo, piscou uma frase que ninguém viu, que é: compre pipoca na saída. Fizeram esse experimento em diversas salas de cinema. O que aconteceu? 50% das pessoas compraram pipoca ao sair do filme. Frente a... não foi 0, foi 1% do grupo de controle que não tinha o frame compre pipoca ao sair do filme. As pessoas perceberam isso? Não. Mas o subconsciente, sim, e acatou. O de 50% acatou. Por quê? Porque você tinha uma vontade, não sei da onde. E tu vendo televisão, que vontades não sei da onde tu sente ao sair de lá? Ao ver um filme, ao ver uma novela. Fora tudo que tu consumiu do conteúdo, que sempre é negativo, é pesado. E viveram felizes para sempre. Onde é que existe viver felizes para sempre? A vida é desafio, traz desafio, viver feliz para sempre é estagnação neste planeta. Feliz para sempre é mundos elevados. Quando tu já derrotou o Set, que são as sombras das ilusões. Este é o mundo das ilusões. Tu tem que perceber isso. Porque a verdade absoluta do universo é o bem. O bem é a verdade absoluta, o bem e o amor. Esse mundo vai ter abandonado todas as ilusões quando viver em bem e amor. Se tu vê na novela algo que não é bem, que não é amor, que não é a glória celeste, a prosperidade, a confraternização, Cristo é uma ilusão. Não, desculpa, Cristo não é ilusão. Se tu não ver coisas que... Cristo é a maior verdade. Ele é a verdade, Ele é Deus. Ele é o todo. Como é que Ele foi tratado? Foi crucificado. Então, tudo que tu vê em uma imagem, em um cinema, em uma televisão, que não seja dos arquétipos de Cristo, ou seja, da luz, da felicidade, da glória, da prosperidade, do bem, da regeneração, da transformação, da superação, da transformação das sombras do ego em luz para o ego, tudo que tu vê que não seja isso, é uma ilusão. É uma energia de escala inferior. Um ódio, uma raiva, uma inveja, tiroteio, crime. E outra, tu entra nessa frequência e tu abre essa frequência. Tu permite que essa frequência entre na tua casa inconscientemente. Permite. Por simples fato de abrir um canal que faz notícias, tu dá a outorga inconsciente. Era até hoje, agora que é consciente. Tu vai continuar dando essa outorga? Daí é pior. Porque tu não está protegido pela ignorância. O universo protege os ignorantes. Até que tenham condições de saber. Conhecimento traz grandes responsabilidades. Assistir esse canal te faz cada dia mais responsável. Cada dia menos ignorante. Cada dia mais consciente. Então, tudo que não tem o arquétipo da luz, em qualquer lugar que tu veja, é uma ilusão. E quem é que rege as ilusões? O mal. A polaridade, mal. Porque é uma ilusão. O mal rege aquilo que não existe. Por quê? Porque o mal não existe. O mal não existe. Por isso, o reino dele é o reino das ilusões, porque ele é uma ilusão, é aquilo que não existe. Por que o mal não existe? O mal está a serviço do bem, em última instância, e em primeira também. Porque é tudo isso que nos tira da zona de conforto, nos faz conhecer as ilusões, nos faz tirar as nossas próprias ilusões. Nossas ilusões é aquilo que a gente imaginou que o universo é, fantasiou sobre como é a vida, é uma ilusão. Então o mal vem nos tirar as ilusões. Infelizmente, muitas vezes, devido ao sofrimento. Mas não é necessário sofrer. É necessário abrir os olhos e nos limpar de toda a frequência que é manipulação. Porque a nossa essência é pura. Mas tudo aquilo que a gente vê de negativo tenta vir do mundo para nós. De todos os lados. Principalmente da mídia. Principalmente. Porque ela vive da ilusão. Porque
ela precisa, a moeda dela é a tua atenção. A tua atenção é o que tu tem de mais importante, é onde tu canaliza a tua energia. É onde tu dá a tua atenção. Tu está aqui dando atenção para mim, mas olha o quão precioso são esses momentos que a gente passou junto. O quanto a gente despertou nesses momentos que a gente passou junto. Quanto que a gente elevou consciência, tomou percepções, desfez ilusões. Viu quanto é importante? Quantos minutos? 20 minutos da tua atenção e do teu foco. E quem fica 2 horas assistindo Big Brother? Não posso falar o nome dos programas das emissoras aqui, eu acho que não podem dar problema. Onde o foco da pessoa está em quê? Está botado aonde? Em luxúrias, avarezas, superficialidades. Tu acha que não tem seres no universo que se alimentam disso? Sim, porque tu está alimentando este campo. Então, para quem conhece a espiritualidade, entende o que eu quero dizer. Tu está alimentando um campo onde seres precisam e vivem ali, que é esse mundo de ilusões. Então, gente, a televisão aberta, até mesmo os canais fechados, cinema, até os nacionais. Os nacionais estão engatinhando nisso, tem até arquétipos mal colocados, mas novelas, principais emissoras, tu está vendo 3 programações. Só uma tu percebe. E acha que é a principal, que é a que tu está vendo. Mas o poder hoje em dia está no invisível. Hoje em dia não, sempre foi. O verdadeiro poder é invisível. Então eu te peço que a partir de hoje, tu leve isso em conta. Estude o subliminar. Aonde que colocam? Por que colocam? De que forma? Quais objetivos? O que faz dentro de ti? E saiba que ele é 97% da comunicação que chega a ti diariamente. E aí está. O que é que tu consome? O que é que tu vibra? Te pergunto. Deixa essa pergunta. Te pergunto também se deixou esse like no vídeo, se deixou o teu like no vídeo e se compartilhou esse vídeo com as pessoas que tu gosta e percebe que está na hora de te dar conta dessas coisas. Espero que esses alinhamentos todos agora de agosto, que esses fortíssimos, o astrólogo védico já disse que isso ia ajudar as pessoas a descobrirem a manipulação da mídia. Eu falei no vídeo de ontem, vou deixar aqui a recomendação. Pelo visto, não só o terremoto e o tsunami ele acertou. Pelo visto, isso também está sendo promovido. E deixo de recomendação para te assistir o vídeo, caso tu queira ver o que nos espera agora em agosto. Muita coisa. Vou fazer um vídeo sobre isso. Bom, pessoal, vocês viram que eu falei assim, meio que em tom de desabafo, entre aspas, porque a gente ficamos um pouco tristes de ver tanta gente assim, sob manipulação. Mas a gente também sabe que tudo está certo. É a 10ª lei do universo. Ou seja, essas pessoas ainda buscam as ilusões. Às vezes nem inconscientemente. Às vezes até conscientemente. Buscam as ilusões. Porque a hora que elas não quiserem mais se iludir, elas vão ver que elas vão ter que crescer. Elas vão ver que tem trabalho da luz para realizar pela frente. Vão ver que tem karmas para quitar e resolver. Então é melhor ficar acomodado, é melhor se iludir. Então as pessoas buscam ilusão. As pessoas não buscam conhecimento também. Não, eu só fiz isso, agora vou ficar em casa, não vou fazer mais nada, vou dormir, não vou buscar conhecimento, não vou. Conhecimento é poder. Conhecimento liberta. Mas o que mais liberta, acima de tudo, é o amor. Porque tudo isso, feito negativamente, aprisiona. Gera antimatéria. Então todas essas empresas e mídias estão gerando karma e antimatéria. O que vai fazer com que elas no futuro precisem correr atrás e trabalhar pelo bem. Não aqui na Terra. Só na Terra regenerada. Então, está tudo certo, é a 10ª lei do universo. Mas é bom que a gente possa também ficar consciente disso e ver, é assim que é a vida nesse planeta. É assim que é a Matrix. E hoje eu tomo consciência e sei que eu posso estar na Matrix, mas sem ser da Matrix. Pessoal, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!